A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Deus abençoe muito a tua vida no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, segundo a sua palavra, segundo a sua revelação. E que nessa noite você esteja firmado na rocha, na palavra, andando no Espírito e não satisfazendo os desejos da carne. Amando o Senhor teu Deus, todo o teu coração, tua alma, tua força e teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Diz a palavra que isto verdadeiramente é o que agrada a Deus e é isso que Deus exige de nós. Em que então nós cumpramos as exigências de Deus para que nós possamos agradá-lo dia após dia. Pois Ele nos ama com amor eterno e nos atrai com cordas humanas de amor. Que eu e você possamos, aleluia, estar adorando a Ele em espírito e verdade, servindo com alegria, com entendimento, porque Deus, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Deus seja louvado pelo privilégio e a oportunidade, a chance de estarmos sendo utilizados e inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, para abençoar vidas, para dar visão aos cegos espirituais e para que você seja conduzido à palavra, ao céu, a Deus, através de um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Homem, Deus, homem. Que nós possamos então, em nome de Jesus Cristo, servi-lo com essa graça e este entendimento. Que o Senhor, nosso Deus, te salve, te cure, te converta e te liberte das heresias, das cegueiras, anulando-as e colocando vista nos teus olhos. Mesmo que você não consiga compreender as coisas de Deus, nesta noite, no nome de Jesus Cristo, Deus te dará compreensão, te dará entendimento das coisas espirituais, através do seu Santo Espírito, através da verdade, que é a palavra, que é Cristo, que é o Espírito Santo, que é Deus. A palavra do Senhor diz disso: e conhecereis a verdade vos libertará. Está escrito em João capítulo 8, versículo 32, e o 36 diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que nós possamos, então, no nome de Jesus Cristo, estar sendo liberto das mentiras, das amarras, das algemas, das correntes. Que você busque somente em Jesus a tua libertação. Somente em Cristo, aleluia, a tua cura e a vida abundante você obterá. Oremos essa noite no nome de Jesus e deixemos que Ele nos ensine todas as coisas e nos guie a toda a verdade, porque Ele é bom, porque o pão vivo que desce do céu é Cristo. Eu e você devemos nos alimentar desse pão maravilhoso, com qual que dele come tem a vida em si mesmo. Aleluia, glória a Deus. Quero cumprimentar a irmã Solange, Carolina, Deus abençoe. E vamos estar elevando nosso coração a Deus nesse momento, para que Ele, aleluia, seja glorificado em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, maravilhoso Deus, neste momento, nesta hora, oramos ao Senhor, sabendo que Tu és bom, sabendo que Tu és santo, sabendo que Tu és tremendo, sabendo que não existe outro além de Ti. Tu és a rocha inabalável, o firme fundamento, aleluia, da igreja. Que nós estejamos sempre firmados em Ti. O salmista declarou que ele estava no lamaçal de pecado, mas o Senhor tirou os pés dele daquele lamaçal. Ele estava afundado na iniquidade, mas o Senhor o perdoou, o Senhor o salvou, o Senhor o resgatou e o Senhor firmou os seus passos na Tua palavra, na Tua rocha, na Tua promessa. Ó Deus santo e maravilhoso, que nessa noite, no nome de Jesus, aleluia, estejamos firmados em Cristo, na piedade, na santidade, na irrepreensibilidade da obediência a Ti, a Tua lei, a Tua palavra, a Tua direção para nós. Que sejamos santos, assim como Tu és santo. Assim eu oro e eu entrego tudo em Tuas mãos. E o entendimento, Pai, daqueles que ainda não compreenderam, daqueles que não entenderam
que estão vivendo numa seita, vivendo no erro, no pecado, que o Senhor os ensine e revele a verdade a todos, 100%, sem exceção, no nome de Jesus Cristo. Assim entregue tudo nas mãos, amém. Aleluia! Deus é bom. Amados, o questionamento e interrogação nessa noite, nesta live apologética, é: de fato, a cofundadora do Adventismo, ela é uma profetisa, ou é melhor, ela foi uma profetisa porque ela já morreu? Ela foi uma profetisa verdadeira ou falsa? E se foi falsa, em que ela errou? E se foi verdadeira, em que ela acertou? Vamos usar a palavra sempre para compreender as coisas espirituais, até mesmo as naturais. Quero estar compartilhando com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Eu quero estar compartilhando uma leitura com os irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Quero estar lendo a partir do versículo 12. No versículo 11 até alguns versículos aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que los pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Aleluia. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Portanto, os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Aleluia! Assim nós iniciamos, propriamente dito, a nossa introdução através de um texto bíblico do nosso estudo desta noite, no nome de Jesus Cristo. E nós vemos aqui, nestes versículos lidos, grandes instruções e revelações do próprio Senhor Jesus, que existe a porta estreita e a porta larga. A porta estreita é aquela porta da obediência a Deus. A porta larga é a da porta da desobediência a Deus. A porta estreita é a palavra,
é a sã doutrina, é o que está escrito e como está escrito e o que é e para quem está escrito. Mas a porta espaçosa é não cumprir o que está escrito, ou cumprir conforme você quer, não conforme Deus mandou, ou tentando pegar algo de um tempo ou para um povo e colocando em outro tempo, em outro povo. Mas que o Espírito Santo me oriente e te oriente a entendermos o que é para nós, o que não é para nós. Mas uma coisa é fato: o Espírito Santo deixou a sua palavra para nós aprendermos como entrar no céu. Amém? É o que está escrito aqui. Depois o Senhor ainda diz: acautelem-se dos falsos profetas. Como Jesus Cristo disse que surge um falso profeta, vestido como ovelha, vestido como aquele que é um homem ou uma mulher de Deus, vestido como aquele que guarda a palavra, que obedece, mas a vestimenta está por fora. Assim agora, como esta vestimenta está aqui, não é o meu corpo, mas está sobre o meu corpo, e eu pego e retiro ela, então deixo claro que ela não é o meu corpo, ela é uma vestimenta, algo que está cobrindo o meu corpo. Assim também, como uma vestimenta mentirosa, são os falsos profetas. Eles, como a vestimenta, eles usam uma vestimenta de ovelha, porém, no coração deles, a mentira, a engano, a carnalidade, a impureza, a maldade. Há um sentimento iníquo. Mas Deus nos ensina como interpretarmos quando um homem ou uma mulher são de Deus, inspirados ou não. Ele disse: assim como a árvore é conhecida pelo fruto que ela dá ou pelo não fruto, assim também vocês conhecerão se eles são de fato enviados por mim ou não enviados por mim. Jesus Cristo disse então que uma árvore de espinhos não dá frutos, mas uma árvore frutífera, obviamente, dá bons frutos. Então, se realmente este homem ou esta mulher é de fato enviado da parte de Deus e faz aquilo que lhe agrada, ele vai demonstrar pelo aquilo que ele faz se ele está em Deus ou está nele mesmo, na carne, até mesmo no diabo. Pelos frutos, pelo aquilo que ele faz, não pelo aquilo que ele pensa, mas aquilo que ele planeja, põe em prática e realiza. O apóstolo Tiago disse que a iniquidade, o pecado tem a seguinte geração: ele pega, ele provoca no homem uma tentação, e essa tentação é alimentada, e quando ela é alimentada por muito tempo, ela vai ter uma concepção lá dentro, e ela vai ser colocada em prática. O pecado vai ser praticado. Quando ele é praticado, ele é sentenciado. E também o mesmo nas obras boas e das obras más. Ele é inoculado, gerado, e depois ele é praticado. Então, Jesus Cristo também ensinou que é assim com o falso profeta. Ele não pode dar um fruto diferente do que ele é. Se ele é falso, ele vai dar frutos de falsidade, de uma falsa religiosidade, de uma falsa santidade, de uma falsa obediência, de uma falsa vida com Deus. Amém? E mesmo o contrário, se realmente ele é um homem e uma mulher de Deus, ele vai dar evidências, provas cabais que ele está na presença de Deus, que ele serve ao Senhor, que ele obedece. Porque é impossível alguém, aleluia, ser um mentiroso ou ser um falso e não estar óbvio, e não estar claro, e não estar evidenciado por aquilo que ele faz, ou seja, as suas obras, os seus frutos. E Jesus Cristo deixa bem claro que muitos naquele dia, desses falsos profetas, desses mentirosos, ainda terão a coragem de querer argumentar diante do Senhor. Senhor, Senhor, como o rico quis argumentar diante da condenação no Hades. Eles dirão: Senhor, Senhor, profetizamos nós em teu nome? Expulsamos demônio em teu nome?
Então não fizemos muitas maravilhas? E o Senhor vai dizer abertamente, claramente, para todo mundo ouvir: eu nunca vos conheci. Sai daqui, porque vocês não têm direito de entrar no meu reino, porque só entra no meu reino aquele que faz a vontade, a minha vontade. Eles fizeram a vontade de outros e deles mesmos, do diabo. Porque quem mente, se é um falso profeta, é aquele que está mentindo. E Jesus Cristo nos ensinou que o falso profeta que mente, ou qualquer um que mente, o seu pai é o diabo. Está escrito isso no Evangelho de João, capítulo de número 8. Nós sabemos, aleluia, porque Jesus Cristo deixou claro, evidenciado. Capítulo 8 e versículo de número 44 do Evangelho de João. Diz assim a palavra do Senhor: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Então é falso, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus Cristo disse para os fariseus, para aqueles que diziam-se santos, diziam-se filhos de Abraão, diziam-se servos de Deus, mas as suas obras condenavam eles, mostravam que eles eram falsos, fingidos e mentirosos. Agora, nós, com todo esse arcabouço, introdução bíblicas, para que possamos ter os textos que demonstram, aleluia, e deixam patentes se o homem ou uma mulher são de fato homens ou não de Deus, mulheres ou não de Deus. Vamos então para o estudo, depois da palavra, que ela sempre vem primeiro e está acima de tudo, de qualquer estudo. Ela tem que ter palavra. Se não tem palavra, não é de Deus. Mas tendo palavra, como está escrito, é de Deus. Quero estar então começando, aleluia, fazendo alguns apontamentos aqui para a glória de Deus. Aleluia. Porque muitos têm, aleluia, Ellen White como uma grande profetisa. Na verdade, aqueles que têm ela como uma grande profetisa são aqueles que são adventistas. Mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz e o que Ellen White disse? O que Deus mandou fazer, o que Ellen White fez? Vamos estar dando uma pequena introdução, em nome de Jesus, falando um pouquinho da história do Adventismo, pouco, só para dar uma introdução sobre o Adventismo, em nome de Jesus. Aleluia! Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Aleluia! Deus é bom. Nós temos que ter comprovações daquilo que nós falamos, amém? Vamos então iniciar em nome de Jesus, continuar, na verdade, já iniciamos, vamos continuar, amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Então, Ellen White viveu de 1827 a 1915. Foi uma líder religiosa americana, cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e produziu muitos livros. Muita literatura foi produzida com o seu nome. E ela tem inúmeros livros que fazem parte indissociável da Igreja Seita Adventista do Sétimo Dia. E nós vamos aqui pegar alguns textos e algo dentro dessa literatura Ellen Whiteana para comprovarmos biblicamente se ela foi ou não uma serva de Deus, obediente ao Senhor ou não. Se tudo que ela falou era realmente inspirado por Deus ou inspirado por ela ou por pior, pelo diabo, que é o pai da mentira. Então, se ela mentiu, a inspiração dela foi o diabo.
Mas se ela falou a verdade, a inspiração dela foi o Espírito Santo, ou seja, foi Deus. Vamos dar uma introdução. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca dessas coisas, mas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, como fazem também com as outras Escrituras, para a sua própria perdição. Aqui o texto bíblico da segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo 21, e também o capítulo 3, o versículo 16. Está escrito que quando existe um homem ou uma mulher de Deus que falam, que pregam, que revelam, que profetizam, eles devem fazê-lo inspirados pelo Espírito Santo. E a Escritura foi concebida pelo Espírito Santo. Agora, esses profetas que não estão ali, são profetas bíblicos, mas que vieram posteriormente ou anteriormente aos escritos bíblicos, até contemporâneos aos estudos bíblicos, nós temos que entender que se de fato estes homens ou mulheres foram inspirados pelo Espírito Santo, eles têm que falar segundo o que está escrito. Se eles forem contrários ao que está escrito, distorcerem, omitirem, acrescentarem ou retirarem algo do que está escrito, eles são considerados anátemas, malditos, estarão condenados. É o que o texto bíblico fala. Vamos começando. Vamos ver algumas falácias, algumas heresias, mentiras do Adventismo. Ellen White, profetiza e cofundadora do movimento sectário Adventismo do Sétimo Dia, diz ter recebido de Deus a orientação profética e o espírito de profecia, que era auxiliada por seu anjo assistente, que lhe dava visões, revelações, inspirações e a levava a outros mundos. Isto você pode constatar no livro escrito de autoria dela, chamado Primeiros Escritos, a página 258, edição de 1995. Esse texto, onde acabei de retirar esta explicação, ela mesma se considera, se auto-intitula uma profetisa da parte de Deus, contendo espírito de profecia, segundo Apocalipse, que é o Espírito Santo, e que existia um anjo que assistia e que dava visões, revelações e inspirações e levava a ela em outros mundos. Eu quero confrontar esse texto aqui, confrontar essa palavra aqui, com uma palavra bíblica, apostólica, que se encontra na segunda epístola de 2 Coríntios, capítulo de número 12. Aleluia! Deus é bom e santo. Aleluia! Glória a Deus. Deus é bom e santo, maravilhoso. Coloque então, irmãos, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12. Passa para lá. Passa para lá. Vai. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Para a nossa... Aleluia. Para que nós possamos corroborar com o texto. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se do corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Deus arrebatou, o apóstolo Paulo se refere-se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Alguns entendem que ele quis ser humilde e realmente não sabia se estava no corpo ou não, quando Deus tomou ele ao terceiro céu, ao paraíso.
Mas alguns entendem que ele foi tomado com o corpo e tudo ao terceiro céu e viu coisas maravilhosas, espantosas no paraíso. E depois Deus deixou ele novamente na terra. Ou seja, ele foi arrebatado momentaneamente e depois foi solto com o corpo e tudo. Outros não, foi só em espírito. Foi um arrebatamento no espírito, em visão. Independentemente de ter sido em visão, com o corpo ou fora do corpo, como ele mesmo cita, nós temos o entendimento seguinte, que o apóstolo Paulo não fala que foi um anjo assistente que o deu a revelação. Não fala que ele foi a outros mundos, mas ao paraíso. Ele deixa bem claro que ele não foi a outros mundos e que não era um anjo que estava, um anjo assistente. Ou seja, o anjo estava trabalhando para ele. Não, foi o próprio Deus que o arrebatou. Ellen White diz que havia um anjo assistente que era tão importante que tinha um anjo assistente. Não que Deus não possa enviar um anjo para trabalhar em prol dos salvos, a Bíblia mesmo diz. Mas, como ela descreve, significa que então, tudo que ela falasse seria santo, seria irrepreensível, seria bíblico. Mas vamos continuar. Ellen White afirmou que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única verdadeira neste mundo e que as demais igrejas protestantes foram rejeitadas por Deus após o ano de 1844 e são filhas da Grande Babilônia, ou seja, são mentirosas, não vivem a Bíblia e negam a Cristo. Segundo ela, isto está escrito no livro O Grande Conflito, páginas 453, 454 e 609 a 617. E também está escrito na História da Igreja, páginas 99 a 103. Então ela disse que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única igreja verdadeira que Deus tem na Terra. Esta é uma das mentiras mais aberrantes e mais destrutivas que podem haver. Os falsos profetas fazem isso, porque Deus, na verdade, ele coloca várias e várias pessoas, servos espalhados em redor de todo mundo. Ali você pode encontrar inúmeras placas de igrejas. Mas na verdade a igreja verdadeira de Cristo não é uma placa, ela é espiritual. Ela não tem um nome, apenas um nome. Você vai encontrar salvos em muitas placas, em muitas igrejas com nome. Mas, biblicamente, o que ela falou é uma heresia. Por que ela disse isso? Para que todo mundo só pudesse vir, entre aspas, na sua igreja, para poder, então, convencer as pessoas que se não estivessem ali, estariam em Babilônia, estariam no erro, estariam fora da palavra. Mas é bem o contrário. Ela só tentava forçosamente colocar para as pessoas que somente na sua igreja teria a salvação e estaria agradando a Deus, porque se fosse em outro, não estaria agradando. Amados, não vamos porque um líder religioso diz. Temos que respeitar as hierarquias? Temos. Jesus Cristo e o apóstolo Paulo disseram isso. Porém, nós não temos que respeitar heresias, não temos que respeitar falsos profetas, não temos que respeitar distorções. O apóstolo Pedro disse, quando foi indagado e ameaçado, vocês não preguem mais esse Jesus aí, não preguem mais Bíblia, não preguem mais essa doutrina. Não. O apóstolo Pedro disse, importa obedecer a homens ou importa obedecer a Deus? Deus me chamou, então eu vou fazer o que Ele quer. Se você não gosta, o que gosta, tanto faz. Porque um profeta verdadeiro, desde o princípio, ele sempre desagrada o homem, porque o homem sempre está no pecado. Então, quando Deus levanta o profeta verdadeiro, ele vai desagradar a muitos. Mas o importante é agradar a Deus, porque a mensagem verdadeira, ela desagrada a muitos, se não todos. Mas o resultado dela é a salvação para aquele que obedece e se arrepende e assimila essa verdadeira profecia. Então, uma das características das seitas e das falsas igrejas é dizer, a salvação apenas na minha igreja. Eu, como apóstolo, digo, a salvação em todo lugar que se prega a Bíblia como ela está. Em todo lugar que crer em Deus, que adorar a Deus em espírito e verdade, que obedecer o que está escrito no Novo Testamento, na Nova Aliança. Temos que obedecer todos os princípios bíblicos. Mas nós estamos vivendo o tempo da graça, o tempo da Nova Aliança. E aqui tem lei, tem entendimento, tem normas. Eu posso fazer isso? Como o apóstolo Paulo disse,
Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar ser cativo, dominado por nenhuma delas. Então, amados, vamos pela Bíblia, pela palavra. Então, Ellen White afirmou isso, como eu citei no Grande Conflito e no livro também A História da Igreja. Uma farsa, uma balela, e se ela fosse de fato inspirada pelo Espírito Santo, jamais ela diria isso. O próprio Senhor Jesus Cristo disse uma palavra maravilhosa. Olha só, o Evangelho de João, capítulo de número 4. Lá, mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo já falava algo interessante, algo maravilhoso. No capítulo 4 do Evangelho de João, quando ele encontra uma mulher samaritana, ou seja, eles não conversavam ou tinham diálogos ou relacionamento com um povo com outro, os samaritanos com os judeus. Porém, Jesus Cristo ensina que o reino de Deus vai além das etnias, vai além das culturas, ele sobrepuja, ele está além disso. Olha só o que ele nos ensinou. Aqui são palavras de Cristo, não palavras de homem. Diz assim a palavra do Senhor. Vós adorais os que não sabeis. Capítulo 4, versículo 22. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O versículo 21. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Então Jesus Cristo revela que a salvação entra ali nos judeus, a salvação é de Deus, é o próprio Deus. Mas quando Jesus Cristo nasce, ele nasce no povo, né? O verbo de Deus se fez carne, habitou entre nós. Ele nasce do povo, Belém, Eufrata, Nazaré, Galileia. E então ele vai vindo para ocupar o mundo, para chegar até nós, por exemplo. E o Evangelho chegou até nós para a glória de Deus e pela misericórdia do Senhor. Então o Senhor Jesus Cristo disse que não é em Jerusalém, não é para os judeus. A salvação vem dos judeus, mas ela vai tocar todo mundo, como diz a palavra. Vai salvar gente de toda raça, povo, tribo, língua e nação. Deus não faz acepção de pessoas. Então, vai salvar gente de uma denominação e de outra também, que crê na palavra, que crê nesse Evangelho, que crê nesse Messias, que crê no único Salvador e suficiente. Amém? Então, Ellen G. White está forçando algo que a Bíblia diz ao contrário. Jesus Cristo disse o contrário. Amém? Eu vou estar sempre sendo guiado pelo Espírito Santo. E quero que assim seja. Desejo que assim seja sempre. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, Jesus Cristo ensinou no sermão profético escatológico. Ele disse que muitos falsos cristos apareceriam no mundo. Infelizmente. E o pior é que, se existe falso Cristo, existe falso cristão. E o falso cristão busca o falso Cristo. Jesus Cristo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 11. Capítulo 24, versículo 4 de Mateus. E Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Por isso que as pessoas dizem algo e não vão checar a fonte, não vão ver se de fato é ou não é. Por isso que são enganados. Porque vão pela carne, não sondam, não buscam de fato saber a fonte primária daquela informação. E por isso vão pela manada, vão sem saber aonde vão dar, aonde vão chegar. Não. Averigue os caminhos. Averigue aonde dará os conselhos. Averigue aonde darão os ensinamentos que você tem recebido. Ok? É o que a Bíblia ensina. Jesus Cristo ensina assim. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Não por ser adventista, mas por causa de Jesus ser cristão, não adventista. E eles colocam a placa em primeiro lugar, ou seja, tirando o reino de Deus, tirando o nome de Cristo e colocando o nome terreno, o nome de homens, de falso profeta. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Então, amados, muitos serão enganados porque não vivem a Bíblia, não estão sendo ensinados como devem, não conhecem o que Deus revelou, não conhecem o próprio Deus. Porque se tu conhecer o próprio Deus, jamais tu será enganado. Ou se tu for enganado, é por um momento, mas não vai ser toda a vida. Amém? Então, nós constatamos aqui que o ensino dela é completamente distorcido da palavra e cai na seita. E cai nos ensinos dos heréticos, que querem tomar só para si. Não querem tomar para Cristo, mas para si. Então eles querem que uma denominação, a placa deles aumente, e não o reino de Deus aumente, e vá, como diz a palavra em Atos dos Apóstolos, sendo acrescentado o número de salvos. Amém? Depois ali dos sermões que ganhou 3, 5 mil, do apóstolo Pedro, os demais apóstolos, diz a palavra que o número de salvos estava sendo acrescentado. Aleluia. Capítulo número 2. Versículo de número 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja do Senhor, todos os dias Deus estava acrescentando alguém sendo salvo. A igreja, o Senhor. Não numa seita, não numa placa. Não pertencendo a um grupo. Amém? Vamos mais, continuando. Nós cremos que o Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos. O produto dessa inspiração tem aplicação e autoridade especialmente para os adventistas do sétimo dia. Isso, revista adventista, a própria igreja falando da Ellen White. O que eles dizem? Ela foi inspirada pelo Espírito Santo e tudo que ela escreveu também foi. São frutos, são produto da inspiração de Deus. E tem aplicação e autoridades como se fosse Bíblia. Isso tu encontra na revista Adventista de fevereiro, edição de fevereiro de 1984, páginas 37, e também no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 276, segunda edição, 1956. Então, os adventistas também, eles apoiam a falsa profetisa. Eles apoiam as heresias, as distorções bíblicas da sua profetisa. Afinal, ela é cofundadora. Então, automaticamente, se eles não apoiarem, eles estarão contra a sua seita. Então, eles apoiam. Mas nós temos que apoiar o que diz a palavra, o que diz o reino, o que diz Jesus. Não o que diz os homens, mas o que diz Deus. O peso maior de tudo é a palavra de Deus, não a palavra dos homens, e principalmente quando é seita. Se existe um homem de Deus, ele vai apontar para Cristo e para a palavra, não para os seus escritos, não para as suas ideias, os seus conselhos. O próprio apóstolo Paulo diz assim, ó, quando era mandamento, ele fala assim, é o mandamento para a igreja. E quando era uma opinião dele, ele fala assim, digo eu, Paulo, não como mandamento, mas como a minha opinião. Ele fazia essa separação. Ellen White não, dizia, o que eu estou falando é de Deus e ai se não obedecer. Os adventistas também dizem, e apoiam, e defendem-na, dizendo, ela é uma profetisa verdadeira, ela foi usada poderosamente pelo Espírito Santo, e tudo que ela escreveu não tem erro, é infalível, como alegam também os católicos a respeito dos papas, né? A infabilidade papal, ou seja, tudo que os papas dizem é perfeito, é inspirado, é inerrante, é irrepreensível. Ao contrário, está cheio de heresias. Mas por que eles dizem isso? Para que ninguém possa questioná-los, corrigi-los e julgar. Diz a palavra que nós temos que julgar as profecias.
Amém? Capítulo de número... Primeira Epístola aos Tessalonicenses. Capítulo de número 5. Diz a palavra do Senhor. Não é a minha palavra, não é a tua palavra, mas a palavra de Deus. Diz assim. O capítulo de número 5, o capítulo final dessa primeira epístola, diz assim, orai sem cessar, olha o ponto, começando com oração. Depois, dar graças em tudo, versículo 18, e o 19, não extinguas o Espírito Santo, e o 20, não desprezeis as profecias, e 21, examinai tudo, só retém o que é bom. E versículo 22, abstende-vos de toda a aparência do mal. E o 23, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, completamente fora da palavra, Ellen White esteve. E os adventistas estão, por apoiá-la, uma falsa profetisa. Continuando. Os teólogos adventistas defendem que os livros escritos por Ellen White são inspirados por Deus a pé de igualdade com os profetas do cânon bíblico. Manual da Igreja, páginas 32 e 37, do livro Manual da Igreja do Adventismo. Então eles defendem com unhas e dentes uma mulher falsa profetisa e não fazem o mesmo com o Evangelho, com Cristo. Nós temos que defender o Evangelho, nós temos que defender a palavra, e é exatamente isto que eu estou fazendo. Defendendo o que a palavra de Deus diz. E refutando aquilo que a Bíblia não diz na pessoa de Ellen White e o Adventismo. Então, eles fazem tal uso que a Bíblia é só um aparato. Porque, em primeiro lugar, eles vão ver o que está escrito nos escritos de Ellen White, para depois ver se tem na Bíblia ou não. Mas a prioridade são os escritos de Ellen White do que o que diz a palavra. Quando você vai indagar, ou quando qualquer um deles ver esta live apologética, e também, porque não profética, porque estou falando o que vai acontecer, eles vão dizer, não é assim, o apóstolo está mentindo, e nem não está escrito, eles não entendem, eles tiram um texto fora de contexto para gerar pretexto, sempre terão uma desculpinha, entre aspas. Mas, de fato, se não for desculpinha, eles vão concordar com o que a Bíblia diz, não o que Ellen White diz, ou o que eu digo, mas o que está escrito na palavra. Continuando. Olha o que está escrito lá. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White seja diferente dos encontrados nas Escrituras, ou seja, Revista Adventista, fevereiro de 1984, edição Casa Publicadora, Tatuapé, São Paulo, página 37. Então, eles negam. A Ellen White tem uma palavra mais ou menos? Não, ela está no mesmo pé de igualdade com os profetas do cânon bíblico. Ou seja, ela está se considerando profetisa da parte de Deus com o mesmo nível de Isaías, Ezequiel, Jeremias, Jonas, Daniel, todos estes. O mesmo Espírito que usou eles, usou também Ellen White. Mentira, e é uma blasfêmia. Chega a ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Falar isso, afirmar isso, defender heresia e mentira. Mas esse é o propósito do diabo, né? Jesus Cristo disse, capítulo de número 10, versículo 10, do Evangelho de João. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida abundante. Qual é o contexto ali? As ovelhas, ou seja, Deus quer mandar ovelhas para o aprisco, ou seja, salvá-las para o céu, e o inimigo vem para tirar elas do céu, do lugar de salvação, do lugar de salvos e da obediência. Então, amados, muito cuidado com o que você ouve, com o que você fala e aquilo que você crê. Amém? Temos que ir para a palavra. Não deixe de defender a palavra, a verdade que liberta. Aleluia! Que me libertou e que estará te libertando também no nome de Jesus Cristo. Amém? Ai de quem mover um bloco ou mexer um alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. Os destinos das almas dependem da maneira em que são elas recebidas. Olha só, esse escrito de Ellen White está escrito assim, ó, no livro Primeiros Escritos, editora Casa Publicadora Tatuí, São Paulo,
1995. As páginas 258 e 259. Então ela disse assim, ó. Ai de quem mover um bloco ou mexer no alfinete dessas mensagens. Ou seja, tu não pode mexer em nada do que está escrito, porque é coisa inspirada por Deus. Se tu mexer, tu é maldito. Mas é fato isso? Não. Se ela falasse da palavra de Deus, da Bíblia, amém, perfeito. Mas do escrito dela, é inerrante, é infalível, mentira. É uma blasfêmia o que ela está afirmando. E está nesses livros. Mas se você perguntar para os adventistas, também eles defenderão também a infabilidade dela. Mentira, só que não. Continuando. Ellen White é reconhecida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma luz menor para guiar os homens e mulheres à luz maior. Isso está escrito no livro O Colportor, página 125. Observação. Uma espécie de caminho ou Cristo. Ela é tipo um caminho, quase uma mediadora para as pessoas conhecerem a Deus. Ou seja, sem a presença dela, não pode conhecer. Mas vamos ver o que o Espírito Santo ensinou, o que Jesus Cristo ensinou. Vamos então abrir as Escrituras no Evangelho de João. João é maravilhoso. João é a própria verdade. Não é à toa que o que diz mais a verdade, a palavra verdade no Novo Testamento é o João. São os escritos inspirados sim pelo Espírito Santo, no livro de João. Vamos ver o que diz aqui essa maravilhosa palavra. Aleluia. Eu quero ler alguns versículos. Momentinho, eu já retorno. Enquanto isso, eu já retorno. Temos quase uma hora de live. Podemos ter alguns minutos mais. Mas um momentinho. Vou só pegar ali um café e já volto. Vou esquentar uma água rapidinho, um momentinho, segundos. Continuando o texto bíblico. Capítulo de número 16. Eu vou ler do início para poder ficar mais claro. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Isto vos farão, porque não conheceram o Pai nem a mim. Então só faz a maldade para os cristãos que não têm Deus. É óbvio. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence o homem. Não é um homem, não é uma mulher, é o próprio Deus. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, nem o próprio Deus falará de si mesmo, mas já tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Claro que vai ser Deus, né? Falar de si mesmo, claro. Do Pai. É isso, do Pai. Ele me glorificará, ele glorificará Jesus, não é Ellen White, não é adventismo, não há homens, mas a Deus. Tudo é Deus aqui, nada homem. E Ellen White faz tudo para o homem, para ela, para o ego dela. Então, ela está confrontando, contrária o próprio ensino do próprio Jesus.
ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. A revelação, a verdade, é o próprio Deus, é dele, de Deus, não é minha, é dele. Aleluia. Que é meu. Por isso, vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Glória a Deus. Então, aqui, é o Espírito Santo que faz a obra, não é uma pessoa. Deus usa pessoas, óbvio, mas a obra legítima dele, e tudo para a glória de Deus, nada para nós. E eles buscam a glória deles, para eles, por meio deles. São deuses, falsos deuses, são ídolos também, que falam, e mentem, e negam. Como diz a palavra do Senhor também, em Apocalipse, olha que interessante. Capítulo 13, versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então é uma blasfêmia. O diabo mesmo dá autoridade e dá oportunidade. Ele até o conteúdo, porque ele é o pai da mentira, então é ele que dá a mentira, para que muitos falem contra a palavra, contra o reino de Deus, contra os anjos, contra a verdade, contra a revelação concedida por Deus a Moisés, concedida por Deus aos apóstolos, a Paulo, e não a uns falsos profetas como estes. Vamos mais, vamos continuando. Que há algum material ainda mais para poder vir aqui. Então, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Então, é Jesus Cristo é o caminho. Não é Ellen White. É Jesus Cristo que é o mediador. Não é Ellen White. Diferentemente do que está escrito nos escritos dela. E não na palavra. Vamos para a palavra. E não no que está escrito nesses mentirosos e falsos profetas. Ellen White declara em seus escritos que santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 22, da edição de 1956. Se é por meio da obra guarda de dia, então não é por graça. Ou seja, como eu já fiz uma outra live, até um debate, o sábado estava na antiga aliança. E na nova aliança, o nosso descanso será em Deus e será na eternidade com o Senhor. Não um dia da semana, mas na eternidade com o Senhor em Cristo agora e na eternidade com o Senhor. Nós descansamos em Deus em todo momento, porque todo dia nós cansamos. Então nós temos que descansar em Deus, não num dia, mas na pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu fardo é leve e o meu jugo suave. Mateus capítulo 11, versículos de 28 ao 30. Como estamos falando de Mateus e João, esses dois livros destroem os falsos profetas e nos mantêm na verdade em Cristo Jesus. Aleluia! Glórias a Deus. Continuando aqui então. Eles então falam, se tu não guardar o sábado, tu perdeu. Se tu guardar o sábado, tu tá salvo. Mas se tu não guardar o sábado, tu perdeu. Aonde isso? Eu já falei e vou repetir. Jesus Cristo não mandou ninguém guardar o sábado. Os apóstolos não mandaram ninguém guardar o sábado. Ao contrário, não guarda o sábado, porque a primeira aliança já passou. Estamos na nova, na graça e na verdade. Como está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 1. Deixa eu só confirmar com os irmãos o versículo. Esse é o 14. Vamos aqui. Sim. A graça é verdade. É o versículo 14 e o versículo 17. Principalmente 17, diz assim. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi lá por Moisés mesmo. Concordo. Mas a graça e a verdade, o tempo da graça e da verdade, veio com Cristo. Com a sua morte, com a sua ressurreição, com a sua obra salvífica. Aleluia. A Deus. Continuando, então, para a glória do Senhor Jesus. Não para a minha glória, mas para a glória dele. Ellen White afirma que a obra redentora de Jesus Cristo na cruz foi incompleta, vindo a completar-se somente no ano de 1844. O livro O Grande Conflito
que eu tinha, está nas páginas 420 e 421. Então ela disse que a obra de Jesus Cristo, quando ele fez aqui na Terra, quando fez no mundo espiritual, aqui, no momento que ele fez, veio encarnar 2000 anos atrás, a obra foi incompleta, porque precisava algumas etapas e esperar muito tempo para completar a obra. Meu Deus do céu. A obra de salvação de Cristo foi completa, tetelestai, está consumado. Os apóstolos dizem isto, todos os escritos do Novo Testamento dizem isto. Tudo foi consumado, a questão de autoria e de efeito da obra da salvação. Então, a falsa profetisa que aceita a Igreja Adventista do Sétimo Dia propaga, e ela também com seus escritos, mais de 30 livros, mais de 30 obras, diz então que a obra foi incompleta, porque Deus ainda continuou fazendo mais obras, e só foi concluir em 1844. Demorou quase 2000 anos para concluir a obra de salvação. Meu Deus! Esse Deus dela aí é um falso Deus, porque o nosso Deus verdadeiro, ele fez tudo em 6 dias, no sétimo também que ele fez, o sétimo dia, e descansou. Se ele fez todas as coisas em 7 dias, a salvação, que era uma obra, vamos dizer, de um dia, ele demorou 3 dias, no caso. Morreu, ressuscitou. Então, ele demorou tanto tempo assim? Claro que não. Nós, pela palavra, nós julgamos que é uma mentira, que é a falsa profecia, e é uma blasfêmia contra o santo homem de Deus. Então, como ela pode falar que está cheio do Espírito Santo? Pode estar cheio de qualquer outro Espírito, mas não do Espírito Santo. Porque contraria a palavra. Contraria o próprio Deus, contraria o próprio Espírito Santo. Então, Deus não pode se contrariar. Deus não pode falar hoje um sim e amanhã um não. Ou ele é sim, ou ele não. Jesus Cristo disse, ou é sim, sim, não, não. O que disse passar provém do maligno. Ele já ensinou, se tu falar uma coisa hoje, fazer outra amanhã, é porque tu está mentindo, porque tu está sendo falso, um hipócrita. E Jesus Cristo é a própria verdade. Amém? Continuando aqui então, para a glória do Senhor Jesus. Ellen White afirma que a obra redentora de Jesus Cristo na cruz foi incompleta. Já lemos, os escritos da Ellen White afirmam que Jesus Cristo possui uma natureza humana, pecaminosa e caída. Vamos ler o que está escrito. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa, caída. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que era todo filho de Adão, o pecado, já nasceu em iniquidade. Isso está escrito CPB, edição de 1979, páginas 140 e 141. Então, afirmou categoricamente que Jesus Cristo nasceu em pecado. Isso é mentira. Jesus Cristo, para começar, ele não é um homem, ele é Deus. E quem concebeu ele não foi outro homem, foi o próprio Deus, Espírito Santo, capítulo 1 de Lucas, no Evangelho de Lucas. Ele não herdou, ao contrário. O apóstolo Paulo, capítulo 5, vamos ler aqui, de Romanos, aleluia, capítulo 5 de Romanos, da Epístola aos Romanos, perdão. Olha que diz a revelação verdadeira do profeta de Deus verdadeiro, não do falso. Capítulo número 5. Olha que diz, cara, que maravilha. Glórias a Deus. Pelo que, capítulo 5 e versículo 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, ao qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Ou seja, ele faz separação entre Adão e entre Cristo. Não é a mesma coisa. Até na lei, todos pecaram. Todos nascem com pecado. Mas a partir de Cristo, nele, nós somos santificados. Ele nasceu santo. Mas nós temos que nascer também dele. Aqueles que não nasceram dele estão em pecado. Já nascem em pecado. Mas temos que nascer também de novo em Cristo, que é a graça, que é a verdade, como nós lemos.
E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Por Adão, pela humanidade, morte. Por Jesus Cristo, vida e vida abundante, eterna. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a Bíblia deixa bem claro que Ele é a salvação. Como é que a salvação vai pecar? O próprio Salvador vai pecar, a salvação. Então, Ele adquiriu uma natureza humana também, mas foi pelo Espírito Santo. É um milagre. Então, não foi através de Adão, foi através de Deus, do Espírito Santo. Ok? Isso aqui então é muito fácil de ser refutado. Ellen White afirma que Jesus Cristo não fez expiação na cruz pelos nossos pecados. Livro em Definição da Doutrina, página 12. Meu Deus. Então, como eu disse, negam a autoridade de Cristo, negam a obra de Cristo, negam o nome de Cristo, negam o poder de Cristo, negam a santidade de Cristo, negam Cristo. Então, são os anticristos. E negam a Bíblia, para poderem confessar eles, os seus escritos, a sua falsa Bíblia, a sua falsa doutrina, a sua falsa revelação e profecia. São as blasfêmias, na verdade. Continuando. Ellen White diz que o sábado será a pedra de toque da lealdade, tar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. O livro O Conflito dos Séculos, página 611, CPB. Então, mais uma vez, essa sabadolatria está aqui. Sabalatria está aqui mais uma vez descarada. Ou seja, o que vai diferenciar não é a santidade, não é a obediência a Deus, não é o amor ao Senhor. É o sábado. Obviamente que não. Jesus Cristo nunca disse isso. Repito, nem os apóstolos disseram isso. Mas tem que se santificar. A Bíblia é bem clara dizendo: sem santificação ninguém verá ao Senhor. Isso está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo de número, aleluia, 12 e versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para que ver o Senhor, tem que ser santo, como Ele é santo. Como está escrito também em Levítico, santidade ao Senhor. Ok? Então aqui nós temos um flagrante de delito espiritual, doutrinário e blasfêmico desta senhora que auto-intitulava-se, e os adventistas também apoiam e defendem categoricamente, com veemência, a sua infabilidade, mas nunca foi. Ellen White ensina que o selo de Deus na vida do cristão será a guarda do sábado. Logo afirma que todos os que guardarem o domingo receberão o sinal da besta. Livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 183. Mais uma vez, eles insistem, até hoje eles são sabadolatristas. Eles adoram falar sobre sábado. Adoram. Mas não adoram viver o Senhor, não adoram viver a palavra, não adoram viver o verdadeiro Deus. Adoram Ellen White, adoram seus escritos, adoram homens, adoram o mal, adoram o pecado, porque mentira é pecado. E se pecar, segundo o seu próprio conceito, se eles guardam a lei, então eles já estão mentindo, então já caíram e já estão condenados pela sua própria lei, pela sua própria palavra, pela sua própria doutrina. Porque sempre assim, o mentiroso ele é uma contradição em pessoa. Continuando aqui. O inferno não é eterno. Haverá um fogo para queimar a terra velha e os pecadores antes que a nova terra apareça. Todos os ímpios serão aniquilados no fogo.
Os mais perversos queimarão mais do que os menos perversos. Satanás queimará o mais longo. Ellen White afirma ter à sua disposição um anjo assistente à sua disposição. Livro Primeiros Escritos, página 258, edição de 1995. Ellen White afirma que Deus habita nas constelações de Órion, e ouvi a voz de Deus vindo das constelações de Órion. A santa cidade descerá para aquele espaço aberto em Órion. Livro Primeiros Escritos, página 41, edição de 1995. Deus habita em Órion? Amados, Deus não habita num planeta. Deus habita no céu, no mundo espiritual, não literal, não físico, mas espiritual. Obviamente todo mundo sabe isso, mas ela insiste em dizer nas suas divagações, nas suas heresias, que Deus então viria de Órion, das constelações de Órion. Como nós lemos, isso está nos primeiros escritos. Ellen White afirma que Jesus e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa. Livro Primeiros Escritos, terceira edição de 1995. O arcanjo Miguel é o arcanjo Miguel e não é, nunca foi. Jesus Cristo nunca foi o arcanjo Miguel, ao contrário. Essa heresia é muito fácil de ser corrigida e combatida. Muito fácil mesmo. Capítulo 2, 12, por exemplo, de Apocalipse, faz uma distinção clara entre o anjo, entre o filho da mulher, aleluia, que é Jesus, e não são a mesma pessoa. E entre outros escritos em Daniel também, capítulo 12, e assim por diante. Então, ela dizendo que Jesus Cristo é um anjo e não Deus, aí fica complicado. Ele só tem duas naturezas, a divina e a humana, e não tem a angelical, ok? Ellen White afirma que foi levada pelo anjo assistente a o mundo que tinha 7 luas, e viu ali o bom e velho Enoque que tinha sido trasladado habitando em Saturno. Então, o apóstolo Paulo, como eu peguei o texto bíblico aqui, 2 Coríntios capítulo 12, ele foi levado ao céu, ao paraíso. É que Ellen White, que não é uma apóstola, que não foi uma serva de Deus verdadeira, ela diz então que o tal de anjo assistente que ela tinha levou ela a um lugar onde tinha então misericórdia, 7 luas, e tinha Enoque. Enoque estava lá. Enoque não estava lá. Ela poderia ter ido num lugar assim, mas não o céu, outro lugar, e não com Enoque, porque Enoque foi tomado por Deus, para Deus, como diz no capítulo 25 de Gênesis, versículo 22 e o 24. E também se repete na primeira, na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11. Aqueles que são conhecidos como os heróis da fé. Ok? Então, é uma contradição só. Ellen White afirma que todos os anjos que são comissionados para visitar a Terra possuem um cartão de ouro que apresenta aos anjos as portas da cidade quando eles entram e saem. Então ela viu que os anjos têm um cartão de ouro para poder ter acesso ou não. O sono da alma. Inconsciência. Eles são inconscientes. O sono da alma, eles pregam o sono da alma, que morreu, está praticamente aniquilado e não sabe de nada. Sutilezas do erro. Primeira edição, página 272, CPB. Todos eles não admitem. Após morte, que fica a alma fica completamente inerte, inexistente. O aniquilacionismo ou destruição da alma. É o que eles creem, que a alma é distinguida e não tem como sofrer o juízo eterno, o castigo eterno. Então, se não tem alma, como vai sofrer o juízo eterno? Também outra heresia. Só ler Daniel capítulo 12, versículo 2. Vamos até ler. Daniel capítulo 2 e versículo 2. Aleluia. Entre outros inúmeros textos, mas vamos ler só esse aqui, tá bom? É o suficiente para combater as heresias flagrantes dessas falsas doutrinas. Amém? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, ou seja, salvos, e outros para a vergonha e desprezo eterno. No hebraico está escrito eterno mesmo, os dois. O desprezo e vergonha são eternos, e a vida eterna e a honra também eternos. Então ambos são eternos e não temporários.
como pregam os aniquilacionistas e mortalistas adventistas Ellen Whiteanos. O juízo investigativo, o decreto dominical, e assim vai por diante. Satanás, o bode de Azazel, é corredentor com Cristo na salvação do homem. Eles dizem que até Satanás vai levar os pecados da humanidade também. Uma parcela, tipo, uma parte, não apenas Cristo. A Bíblia é bem clara. Olha o que diz a Bíblia. Não o que diz Ellen White. Olha o que diz a Bíblia. Isaías, capítulo de número 53. Bíblia, não Ellen White. Então vamos encerrar, em nome de Jesus. Capítulo de número 53 do livro do profeta Isaías. Aleluia. Olha o que diz a palavra. É tão maravilhoso esse capítulo que eu vou ler do versículo 1 em diante. Quem deu crédito à nossa pregação? A verdade. E a quem se manifestou o braço do Senhor, que creu e verá a glória de Deus. João 11:40. Porque foi subindo como renovo perante ele e como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Aleluia. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sobre ele. Toda a iniquidade foi sobre ele. A culpa caiu sobre ele. Não sobre o diabo, sobre o bode de Azazel. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão ou do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca, nunca mentiu, nunca praticou pecado, e nunca nasceu em iniquidade. Continuando. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, a alma dele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores, aleluia, intercedeu. Oh glória, tudo ele, Jesus, nada de diabo, ao contrário, o diabo não pode dar nada de bom, de salvífico, só de ruim, mas aqui a salvação só vem de Jesus, aleluia. Glórias a Deus. E mais uma para encerrar. E mais um pouco aqui. Olha o que diz. A guarda do sábado é o selo da lei de Deus. Os discípulos de Jesus são chamados a restabelecê-lo, exaltando o sábado. Livro Grande Conflito, de 1992, página 200.
67 e 269. A Bíblia diz que o selo de Deus é o Espírito Santo. Está escrito na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, e no capítulo 4 e versículo 30. Vamos ler estes textos aqui. Aleluia. E estaremos encerrando no nome de Jesus. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, mais uma vez verdade, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Creio na verdade, creio no evangelho, e o próprio Deus te selou com uma marca espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amados, vamos ficar de Bíblia. Chega de mentira. Chega de Ellen White. Crê na palavra. O resumindo. Tudo o que foi pregado e o que foi ensinado nesta noite é que você tem que ir somente pela palavra. Você não pode deixar espaço para os falsos profetas. Você deve cuidar muito bem da tua salvação. Cuide da tua salvação. Cuide obedecendo a Bíblia, a palavra, ao Senhor, o dono da palavra. Não é a homens que você deve satisfação. Não será homens que te julgarão no dia do juízo. Será Deus que julga vivos e mortos. Então você só tem uma chance. Não creia em mentiras. Creia na palavra. Essa palavra aqui é maravilhosa. Ela edifica, ela salva, ela cura, ela transforma. Amados, deixa ela penetrar o teu coração nesta noite. E deixa ela fazer parte do teu dia. Abandone os escritos de Ellen White. Abandone os escritos humanos e fique com só o escrito divino. A palavra de Deus, a palavra da verdade. É ela, aleluia, diz Jesus, que vai te julgar. Diz a palavra em João também, capítulo 3, versículo 16, 17, 18. Eu não vos julgo, mas a palavra que tenho vos dito, essa vos julgará. Quem crer e for batizado será salvo. Quem por não crer será condenado. É a palavra. Amados, você não precisa crer em Ellen White para ser salvo. Você só precisa crer em Cristo Jesus, que morreu por ti, que deu a vida por você, que derramou o seu sangue puro, santo e carmesim para te comprar, para te salvar, para te limpar, para te levar para a eternidade com Ele. Onde não haverá choro, nem tristeza, nem mágoa, nem tristeza, nem luto, nem enfermidade, nem morte, mas haverá santidade, glória. Porque teu corpo já terá sido glorificado. Aleluia. Revestido da imortalidade, revestido da incorruptibilidade, como está escrito. Aleluia. No capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios. Amados, nós temos que ficar com o que diz a Bíblia. E Ele te ama. Abandone a heresia. Abandone o pecado. Abandone o legalismo. Abandone a mentira. Abandone tudo aquilo que te matará se você não se voltar para a palavra. A mentira mata, mas a verdade vivifica. Guarde as palavras no teu coração. As palavras de Deus. Não minhas, mas as palavras de Deus. Eu quero te desafiar. Você quer ir mesmo para o céu? Você tem que ficar só com uma palavra. Ou é a palavra de homens, ou é a palavra de Deus. Ou é a palavra das seitas e heresias, ou é a palavra da verdade, da justiça. Da verdade, aleluia, que te libertará. Seja humilde e reconheça que Jesus Cristo falou com você profundamente, não por mim, mas por a sua própria palavra. Independentemente do que eu já li, as referências aos escritos e as crenças e as doutrinas do Adventismo, creio nessas doutrinas aqui, nesta palavra aqui, neste escrito aqui. Porque por ele nós viveremos. Quero orar para você nessa noite. Para você abandonar o erro. Embora que você tenha dado muito crédito aos escritos, ao Adventismo, mas muitas vezes também
Nós não sabíamos, nós não entendíamos, nós não compreendíamos que vivíamos no erro, no pecado. Até que um dia, no capítulo 9 de João, o cego de nascença, que nunca viu, conheceu a Cristo. E Jesus Cristo fez ele ver pela primeira vez, mesmo depois de ser adulto, ele viu pela primeira vez. E quem sabe agora, você nunca tinha crido de fato na verdade, na palavra, no verdadeiro evangelho. E Cristo hoje, mesmo que depois você já tenha anos de estar numa denominação, no caso seita, no caso adventismo, e hoje Deus vai abrir os seus olhos. Deus vai te mostrar quem Ele é. O cego de nascença nunca tinha visto rosto nenhum. Mas aquele dia, ele viu o rosto de Jesus. Ele conheceu quem era Jesus. Conheceu e depois reconheceu quando os fariseus o interrogaram, o indagaram e também o ameaçaram. Você também vai ser interrogado. Quem te abriu os olhos? Quem te fez enxergar a verdade? Eles vão te questionar depois. Mas você vai falar: Jesus, o autor da vida. Maravilhoso! Aquele que pode todas as coisas, me abriu os olhos. Eu não enxergava. Vocês me manteram cegos. Até o dia que Cristo pessoalmente me abriu os olhos. E eu pude ver claramente, sem precisar da ajuda de vocês. Porque Deus já me deu a vista. E Jesus Cristo hoje, eu profetizo no nome de Jesus Cristo, que Ele te dá a vista espiritual para te entender, compreender e não apenas abandonar as seitas, mas ser uma testemunha viva do Evangelho e também ser um apologeta contra as falsas doutrinas que você um dia praticava. Eu creio que esta live profética e apologética profética são indissociáveis para mim, no meu entendimento. Resultará entre muitos abandonando as seitas, abandonando as heresias. Porque o meu Deus, Ele deu-me a fé. E esta fé me faz ligar a conversão de muitos que estavam em heresias, que estavam no erro. Mas a partir de hoje, desta data, passarão a estar na palavra, na verdade, que liberta, que corrige, que transforma. Você está ouvindo aqui não porque eu tenho alguma coisa pessoal contra Ellen White, pessoal contra o adventismo. É a Bíblia que fala. E a Bíblia também me condena se eu estiver errado. E a Bíblia também me condena. Ela também me acusa. Mas ela também me justifica se estiver com ela. Amém? Porque Deus nos ama de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo mundo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, eu, com o Espírito Santo, não com um anjo assistente, mas com o próprio Espírito Santo, com o próprio Deus vivo, me ensinando, me instruindo e me capacitando para poder liberar esta palavra sobre a tua vida. Há algo tremendo acontecendo hoje. Há algo tremendo acontecendo. E você vai sentir no teu corpo, na tua carne, no teu coração, na tua mente, uma verdadeira libertação ocorrendo. Porque isto é feito por amor. O amor do Pai por ti. O amor de Deus sobre a tua vida. Que não tarda, que não muda. Ore comigo. Ore comigo. E deixe Jesus Cristo te revelar a verdade. Ore comigo e peça: Senhor, fala a verdade. Senhor, tudo isso, toda esta pregação, toda esta apologia, a Bíblia, é verdade? Fala comigo. Peça ao Senhor. Se você é realmente humilde. E fale. E Jesus Cristo vai te mostrar. Ore comigo. Deus, em nome de Jesus Cristo. Há muitas pessoas em erros, em heresias, em falsas doutrinas, em falsas religiões, vivendo-se uma farsa, vivendo um erro, vivendo de uma maneira assim, ó, que elas não viram, enxergaram, não aceitaram a verdade. E que estão, neste momento, fora da tua palavra. Talvez até o seu sentimento ache que estão te agradando, estão fazendo algo legal, algo bom, como até mesmo Saulo achava que por guardar a lei de Moisés, ele estava fazendo algo que agradava a ti. Ele não entendia que ele vivia numa religiosidade, que ele vivia numa carnalidade,
ele não entendia que ele fazia algo que Deus não aprovava. Até que o Senhor, aleluia, apareceu para ele no caminho de Damasco, e ele, a partir daquele dia, naquele instante, quando ele foi ao chão e ficou cego, aleluia, com o resplendor da tua glória, ele pôde entender, aleluias, que o Senhor é verdade. E ele perguntou: quem é tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E o carnal, e aqueles que são de seita, Senhor, perseguem a verdadeira igreja. Como nós lemos os textos, eles odeiam os verdadeiros cristãos, porque eles pregam a verdade. E eles não gostam, porque as suas obras são más. Diz a palavra no Senhor, no capítulo 3 de João, e versículo 17 em diante. Senhor, então que eles hoje conheçam a Ti, vivam para a Tua glória e renunciem às denominações, renunciem às placas, para viver o Teu reino, para viver o Teu evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer, terá a vida eterna. Assim eu oro e profetizo grandes salvações, grandes conversões, grandes apologetas, grandes homens e mulheres de Deus nascendo a partir desse momento, abandonando as seitas e vivendo para Ti, com todo amor, com toda alegria, ganhando almas também para o verdadeiro evangelho, como diz a palavra, para acrescentar o número de salvos ao Teu reino, Senhor. Esta é a minha oração e agradeço por tudo. Assim nós oramos, para do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Amém. Amados, fiquem com Deus. Deus abençoe. E eu creio na tua conversão. E eu creio que Deus falou com você. Eu creio que Deus te ama e você entendeu a mensagem. Fique na paz do Senhor Jesus, na paz do Senhor Jesus e na paz do Senhor Jesus.